Olá para você que acompanha as redes sociais do Lacerda Santana Advocacia. Hoje o nosso tema aqui vai ser divórcio. Curtiu? Então fica aqui com a gente, porque estamos começando mais um Direito ao Ponto bate-papo. Bom, antes de mais nada, se você ainda não segue o Lacerda Santana Advocacia no Instagram, no Facebook ou no LinkedIn, acompanhe a gente lá, porque sempre publicamos conteúdos jurídicos que são produzidos por nossos próprios advogados. Além disso, esse Direito ao Ponto bate-papo e todos os outros você pode ouvir em formato de podcast onde você quiser. É só ir lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e no Apple Podcasts e procurar por Mundo Jurídico, o podcast do Lacerda Santana Advocacia, beleza? Segue também a gente no YouTube, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo que a gente publicar. Bom, vamos ao que interessa. Hoje vamos falar sobre divórcio, né? Que em casa de vez em quando precisa se separar, seja o divórcio consensual, seja ele litigioso. E hoje vamos receber dois dos nossos advogados do setor civil empresarial para falar um pouquinho sobre essa questão, né? É muito comum o divórcio, né, consensual litigioso. Sejam muito bem-vindos, Dr. Carlisson Renato e doutora Paola Marques. É um prazer receber vocês hoje. Olá, tudo bem para você que nos assiste? Olá, pessoal. É um prazer estar aqui novamente. E quando do convite para participarmos do programa Direito ao Ponto e tratarmos sobre as matérias de direito de família, pensamos em conjunto em algum assunto que estivesse em alta em nossa sociedade. Motivo pelo qual escolhemos tratar do divórcio, suas formas e peculiaridades. Identificamos que o número de divórcios consensuais no país, segundo a Agência Brasil, houve um acréscimo de 18,7% no decorrer do ano. Sendo importante registrar que nesse acréscimo aconteceram em 24 estados da federação, havendo um decréscimo em apenas 3, Amapá, Mato Grosso e Rondônia. Já aqui na Paraíba, Dr. Carlisson, saiu em 9 de dezembro o resultado de pesquisa do IBGE, que não cuida, portanto, apenas do período da pandemia, mas sim do período compreendido entre os anos de 2009 e 2019, constatação de que o total de divórcio aumentou 37% e o número de casamentos apresentou uma redução de 14,8%. Em nossos atendimentos realizados no escritório, temos recebido sempre uma série de indagações através de nossos clientes. Entendemos por bem trazer ao nosso programa, facilitando o maior entendimento sobre o nosso assunto de hoje, o divórcio. Aproveitando o ensejo da curiosidade dos nossos clientes, qual seria a diferença, doutor, entre o divórcio consensual e o litigioso? Existem dois tipos de divórcio, o consensual e o litigioso. No divórcio amigável, que é o consensual, o casal assina uma petição que contém a divisão dos bens, como ficará a questão do nome das partes e eventual pagamento de pensão alimentícia, destinando ao juiz e informando o interesse no fim do vínculo matrimonial. Embora exista uma petição direcionada, toda a tramitação do divórcio consensual é feita em cartório, com a presença obrigatória de um advogado. No entanto, se o casal tiver filhos menores ou incapazes, a separação judicial segue diretamente para o litigioso, para a questão judicial. No caso do divórcio litigioso, não existe um acordo entre o casal, por isso a necessidade da intervenção da justiça. Há talvez uma figura do divórcio em união estável. Existe essa possibilidade, doutora Paola? Sim, doutor. No caso da união estável, a dissolução do vínculo também pode ocorrer de forma consensual ou litigiosa, seguindo as mesmas regras do divórcio. Doutor, outra dúvida bem recorrente: como ficam os bens do casal em caso de divórcio? A divisão dos bens é realizada de acordo com o regime escolhido durante o casamento. Dependendo do tipo, os bens podem ser divididos em sua totalidade ou repartidos apenas aqueles que foram adquiridos durante o casamento, que é o mais comum, já que usamos normalmente em regra o regime escolhido de comunhão parcial de bens. Mas como fica a questão dos filhos, doutora? Pois é, doutor. Caso existam filhos menores, o divórcio, mesmo que consensual, deve ser feito pela via judicial, inclusive com a intervenção do Ministério Público. Nesse caso, o casal deverá acordar a respeito da guarda da criança, que poderá ser exercida pela mãe, pelo pai ou por um terceiro. Atualmente, a preferência é que a guarda seja acordada de forma compartilhada, ou seja, tanto pela mãe quanto pelo pai. Além da guarda, o casal também deve acordar sobre a pensão
que levará em consideração as necessidades econômicas do filho e as condições financeiras dos pais. Deve pagar a pensão aquele que não exercer a guarda. Dr. Carlson, e aquela pergunta recorrente? E a pensão? Como ficamos quando o assunto é pensão? Pois é, mesmo que não tenham filhos, é possível que um dos cônjuges solicite ao outro o pagamento de uma pensão. Isso deve ocorrer apenas quando uma das partes não possui condições ou capacidade para desenvolver uma atividade laborativa, seja por momento de doença, seja por motivo, na verdade, de doença, seja em razão de alguma questão existente no casamento. Em todo caso, os pedidos de pensão em geral não são aceitos quando o divórcio envolve duas pessoas saudáveis e com idade apropriada para o trabalho. É válido ressaltar que quando existe a renúncia ao recebimento de pensão na petição de divórcio, esse pedido não poderá ser revogado. Logo, não existe a possibilidade de se mudar de ideia em momento posterior. Falar em arrependimento. Existe a possibilidade de se arrepender do divórcio após a sua homologação? Vamos lá, doutor. O divórcio é um ato definitivo, segundo a nossa legislação. Por isso, após a sua homologação, não existe a possibilidade de se voltar atrás. Antes de pedir o divórcio, o casal precisa estar ciente de que, em termos jurídicos, separação e divórcio são coisas distintas. E para o caso, doutor, em que um dos cônjuges não queira assinar o divórcio, o que é bem recorrente em nossos atendimentos, o que acontece? Quando uma das partes não aceita assinar o divórcio, é possível entrar em uma ação judicial para que ele ocorra. Assim, o divórcio seria o que nós chamamos de litigioso. O divórcio, portanto, é um direito potestativo, incondicionado, respaldado por norma constitucional que o autoriza independentemente de qualquer prova ou condição, sendo dispensada, portanto, a formação de um contraditório, uma vez que o único elemento necessário à sua concessão é a manifestação de vontade de um dos cônjuges. Mesmo que seu cônjuge se recusa a assiná-lo, fazendo ameaças de relação aos filhos ou patrimônio, cabe à pessoa não ter medo, procurar o seu advogado e buscar os seus direitos na justiça. Pois é, doutor, para alinhar essa sua fala, caso interessante foi o da decisão judicial obtida em sede de liminar, na qual a nossa cliente do nosso escritório, embora sem o consentimento do cônjuge, ou mesmo intimação processual para a ciência do processo do seu cônjuge, o magistrado entendeu que, havendo decisão personalíssima do cônjuge capaz, pautada na vontade livre de pôr fim à relação matrimonial, é requisito para a decretação do divórcio direto litigioso. Interessante pontuar ainda que tais decisões, quais sejam a decretação de divórcio por meio de tutela de urgência, ainda encontra resistência em alguns magistrados. Importante registrar, doutora, que hoje em dia, quando as pessoas se divorciam, fica com o estado civil de divorciada. E há o entendimento de algumas pessoas que há um certo preconceito nessa frase. Então existe um projeto de lei que está lá na Câmara dos Deputados, em que há a possibilidade, repito, há a faculdade da pessoa que foi divorciada de escolher o seu estado civil, se fica divorciado ou se volta ao status de solteiro. Repito, ainda é um projeto de lei, mas é algo que é bom a gente ficar de olho nos próximos dias. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Agradeço novamente a Dr. Carlson e a doutora Paola, que trouxeram um pouquinho da sua vasta experiência, do seu conhecimento no direito civil. E digo mais, esse aqui é o último Direito ao Ponto do ano. Voltamos ano que vem com uma nova temporada de programas. Agradeço muito a você que acompanhou a gente durante essas últimas edições. Ano que vem virão muitas novidades, tenho certeza, você não perde por esperar, viu? Um abraço, bom final de ano, até mais, tchau, tchau!